Bom dia, pessoal. Primeiramente, agradecer a presença de todo mundo aqui na aula de hoje. Agradecer o convite também. Eu sou o Thiago, esse é o Arthur, só para ficar claro para todo mundo, porque às vezes confunde. Mas deixar o Arthur falar umas palavrinhas aí e já vamos dar início aqui na nossa receita de hoje. Bom dia, pessoal, tudo bom? Queria agradecer a presença de todo mundo primeiro, agradecer o convite da Camila, da Leila, da chefe Janete, da Giovana também, responsável por esse vinho incrível que a gente vai trabalhar hoje. E só explicar rapidamente o que a gente vai preparar. Hoje a gente decidiu trazer um peixe nativo com beurre blanc, que é um molho à base de redução de vinho branco e manteiga, e pérolas de tapioca. Então, a gente vai começar limpando um peixinho nativo. A gente trouxe uma tainha hoje para limpar para vocês. E, em seguida, a gente vai mostrando o processo do preparo. Eu acho que pode ser mais interativo. Tipo, se vocês tiverem dúvida durante o preparo, quiserem perguntar, acho que é melhor para não perder o tempo de explicar. E é isso, pessoal. Vamos começar aqui com o Thiago limpando o peixinho para vocês. Acho que a câmera vai estar em cima ali, pegando todos os detalhes. E é isso. Vamos nessa. Então, gente, como foi explicado, nosso restaurante trabalha com uma culinária contemporânea. A gente quis trazer um pouco disso e um pouco dessas referências para ingredientes aqui da região. Eu acho que o foco desse projeto é estar fomentando isso. Então, desde o início, a gente já pensou no sagu de tapioca, na tainha, que é esse peixe nativo. Hoje vocês vão estar provando uma garopa, mas para demonstração a gente tem uma tainha bem fresquinha. Bom, eu vou começar a limpar o peixe aqui. Eu vou falando enquanto a gente começa esse processo. Bom, na escolha do pescado de vocês, gente, sempre levando em consideração a coloração dos olhos, bem viva. Nesse caso, a gente já limpou as guelras, mas também checar sempre a qualidade das guelras. É verdade, tem uma imagem. Então, aqui a gente já fez toda a limpeza para retirar o excesso de sangue dela, mas também sempre levar em consideração a qualidade das guelras, de estar bem vermelha, bem viva. O peixe também, questão do olfativo dele, sempre um cheiro fresco, cheiro de mar mesmo, não aquele cheiro de peixe muito forte, mesmo para tainha, que já é considerado um peixe com um aroma mais forte. É sempre bom levar em consideração esses fatores na hora de selecionar seu peixe. Bom, enquanto eu vou começar a filetar o peixe aqui, eu acho que a gente também já pode começar a fazer o nosso sagu também. Perfeito. Então, pessoal, para o preparo do sagu, a gente coloca... Cadê ele? Achei. A gente vai usar um bowl, vai colocar o sagu seco mesmo aqui e vai colocar ele de molho na água por 30 minutos. Bom, acho que eu vou mostrar ele aqui rapidinho embaixo para o boa. pessoal poder visualizar. Não sei se está aparecendo a gente ou... Boa. Mas essa quantidade, acho que todo mundo consegue ver assim também, né? Acho que boa. Aqui eu já estou traçando uns cortes iniciais na carne para eu ter uma guia de onde eu vou seguir o filé dele. Então, eu costumo sempre fazer os talhos iniciais aqui na parte inferior dele, perto da barriga, que a gente já consegue também ter uma guia na hora de soltar o nosso filé. Aqui acima da parte da barriga, onde ele já está aberto. Já fizemos uma incisão aqui no colar do peixe, no rabo e na barriga inferior. E aí a gente começa pela parte superior do peixe, sempre tentando achar aqui a coluna dorsal do peixe, que é a nossa ideia é perder o mínimo de carne possível durante esse processo, então sempre rente. A questão da faca, eu trabalho com uma faca pequena, porque para mim eu estou mais habituado para limpar com esse tipo de pescado, mas varia do seu gosto pessoal. Aqui a gente já vai fazendo as primeiras incisões na pele, para garantir a guia da nossa faca. E lentamente fazendo os primeiros cortes até sentir a espinha do peixe. E conectar nessas guias iniciais que a gente fez facilita bastante na hora de filetar o peixe, quando você estiver fazendo em grande escala. Dependendo da sua faca e do tamanho do seu peixe, você consegue aqui na parte superior, quando você chega
perto da costela do peixe, você consegue quebrar esses ossos. Então, ou com uma tesoura, ou com uma faca um pouco mais pesada, você consegue fazer essa separação da costela do peixe, separando ele inteiro da barriga. E com cortes mais longos, sempre rente, a gente consegue tirar o filé do peixe usando aquela guia inicial que a gente fez na parte inferior do peixe. Unindo os 2 cortes, o filé sai inteiro e a gente tem o filezinho de peixe inteiro para a gente, que vai ser usado na receita. A segunda metade vai ficar para uma próxima receita. Então, pessoal, enquanto a gente colocou esse sagu de molho para os 30 minutos, a gente, 30 minutos atrás, já tinha colocado um sagu de molho. Então, a gente vai colocar esse sagu para cozinhar. E a proporção dele é 1 para 1 de água para vinho. Então, pega o vinhozinho pra gente. A gente já tem água fervendo aqui. Vamos despejar a mesma quantidade de vinho. A gente trouxe também um mix de especiarias. Nele vai louro, coentro, grão de coentro, né? Grão de pimenta, anis, cravo. A gente pode despejar isso também e deixar ele ferver. Enquanto isso, a gente pode peneirar esse sagu, que já está de molho há 30 minutos, e tirar ele da água. Bom, gente, já com o nosso filé limpo, com o auxílio de uma pinça específica para espinhas de peixe, eu já tirei a primeira leva de espinhas do peixe. Por ser um peixe com espinhas grandes e bem presentes, é fácil de encontrar, então não tem tanto risco de alguém se engasgar, alguém passar mal com uma espinhazinha, mas não custa 2 vezes a gente dar uma verificada sempre. E aqui a gente tem o nosso filezinho de tainha, com a carne, dá para ver que a carne está bem clarinha, bem fresca, ainda está com uma textura firme, que é um bom sinal da idade desse peixe, de quando ele foi pescado. E a gente já tem o nosso filé porcionado, que a gente vai cozinhar no vapor daqui a pouquinho, dando sequência na nossa receita. Tá, perfeito, pessoal. A gente está esperando só a água esquentar aqui. Assim que ela ferver, a gente vai entrar com mel para dar um sabor mais adocicado nas pérolas do sagu. E daí a gente vai começar o preparo do beurre blanc, que é um molho bem clássico francês. Ele é do coração da França, no Vale do Loire, que é uma região abaixo de Paris. E diz a lenda que o chefe que criou esse molho, ele estava reproduzindo o hollandaise, que é um molho um pouco mais pesado. Ele leva basicamente os mesmos ingredientes, só que além deles ele vai com ovos, e diz que esse chefe esqueceu de colocar os ovos e acabou criando um molho um pouco mais leve, aveludado, que combina bastante com frutos do mar, que é o que a gente decidiu trazer para vocês hoje. Bom, se tu quiser dar início no molho, acho que perfeito. Aqui já vai ferver. Ok, então estamos subindo fervura na nossa panela de caldo. Vamos entrar o nosso sagu. E um pouquinho de sal já. Estou fazendo muito nhoque no restaurante, a gente começa a sonhar com as receitas. Um pouquinho de sal aqui no nosso caldo de cozimento. E para a base do nosso molho, nós decidimos trabalhar com o vinho Alma de Guete em praticamente todos os elementos desse prato. Então, nosso sagu está sendo cozido num caldo de vinho. A base do nosso molho, nós usamos esse vinho com as mesmas especiarias que o Arthur usou no nosso caldo, e a gente deixou reduzir 2 garrafas de vinho até a metade do volume delas. E aí, como você consegue ver, a gente separou uma parte, ele fica claramente mais escuro, ele dá uma concentrada de sabor, fica um pouquinho mais adocicado e absorve o sabor dessas especiarias que, assim, além das especiarias clássicas do louro e pimenta do reino, a gente trouxe o anis e o coentro em grão para trazer um pouquinho mais dessa especiaria, desse sabor um pouco mais oriental quase, que é para dar uma variada um pouco nesse molho que já é bem clássico. Então, com a base da nossa redução de vinho, a gente pode adicionar ela numa frigideira. E em fogo, ou em temperatura média, a gente... Consegue ligar aqui, por favor, mano? Em temperatura média, a gente vai deixar essa redução de vinho subir a fervura.
E a partir do momento que subir fervura, a gente já vai começar a agregar a nossa manteiga em cubos. Enquanto entra a fervura ali, a gente vai aproveitar a água já fervida aqui com as especiarias e vai adicionar o mel. Eu acho que a receita vai ser entregue para vocês também no final, para vocês poderem reproduzir com as quantidades. A gente espera um pouquinho só para o mel diluir, como a água já está fervida, então ele vai diluir bem rápido. E aí a gente pode entrar com aquele sagu que já ficou por 30 minutos de molho e ferver ele por 3 minutos. E aí a gente vai checar o ponto dele. Tem alguns sagus de tapioca que tem uma resistência maior, outros menor. E aí a gente vai testando e provando para ver qual o ponto que a gente quer. Bom, subimos fervura aqui na nossa frigideira. E o fato importante dessa receita é também trabalhar, como a gente está tentando construir uma emulsão entre uma gordura e um líquido, a gente está precisando que trabalhe em temperaturas diferentes. A manteiga numa temperatura baixa com o caldo quente vai ajudar na emulsão e em partes bem pequenas inicialmente a gente vai adicionando cubo por cubo nessa nossa frigideira de molho e vamos aqui mexendo. É um trabalhinho de amor e carinho e dedicação, demora um pouquinho, mas o resultado compensa. E aqui a gente vai lentamente, de cubo em cubo, adicionando essa manteiguinha até a gordura da manteiga e a água transformarem isso num molho mais cremoso e leve. A gente vai passar um copinho para vocês também com o peixe e o molho finalizado para vocês poderem experimentar. Então a gente já está adiantando também aqui a montagem dos pratos para poder passar para vocês. Bom, eu acho que agora que a gente tem um tempo mexendo aqui, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, dúvida, fato curioso, que quiser compartilhar com a gente, esse é um ótimo momento também. Bom. Acho que o pessoal está tímido. Mais que a gente, né? Aqui na frigideira a textura do molho já está começando a alterar um pouquinho. Você vê que você não consegue ver nenhuma gotícula de manteiga fervendo sozinha. Isso significa que a gente já está criando uma base de uma emulsão. Posso abaixar o fogo e começar a adicionar a manteiga em partes um pouco maiores agora, já para fazer essa liga no nosso molho. Por favor. Coentro em grão, anis estrelado, louro e pimenta do reino em grão. A gente acaba usando bastante esse combo de temperos para base de molho, especialmente para frutos do mar, pescados também no restaurante, é algo que a gente... É uma linha de sabores que a gente gosta de trabalhar. A gente gosta bastante de trabalhar um pouco as referências nacionais que a gente tem com temperos asiáticos e de outras regiões do mundo, para trazer um pouco dessa variedade ali para o nosso cardápio. E a gente continua aqui até a gente atingir a nossa textura desejada. Pouco a pouco o nosso molho vai engrossando e tomando formato. Essa manteiga é sem sal. Acho que a ideia é sempre trabalhar com manteiga sem sal, que aí você consegue controlar a quantidade de sal que você vai querer, pode usar tanto para receita salgada quanto para doce. E por ser um molho que reduz bastante, ele acaba perdendo muita água, então a gente pode correr o risco de ter aquele molho um pouquinho mais salgado no final, caso a gente use uma manteiga salgada. Mas alguém levantou a mão ali atrás. Não, ele pode ser utilizado de diversas formas. Assim, essa é uma receita que a gente provou e a gente gostou muito do resultado final. Então mas dos pratos que a gente testou com o sagu salgado, esse aqui foi o que a gente ficou mais satisfeito, assim. Mas eu acredito que existem várias formas de incluir em outras receitas salgadas também. Bom, gente, já estou aqui na etapa final do nosso molho. Vou adicionar os últimos cubos de manteiga. Claro. Na textura, você vai ver que... Tem uma colher aqui, pessoal?
Alguém me alcança uma colher? Essa aqui é a colher pegando no chão do molho aqui. Ah, tá, perfeito. Como vocês vão ver, esse molho aqui está começando a pegar uma textura agora um pouquinho mais aveludada, quase como um creminho. Parece até que tem um pouquinho de creme de leite aqui. Se você estiver fazendo em casa, quiser fazer esse molho mais cedo para servir num evento, num jantar, pode adicionar um pouquinho de creme de leite fresco ou nata. Uma colherzinha é o suficiente para manter essa gordura da manteiga e a água numa cremosidade estável, assim. Porque a ideia é a gente não ter as gotículas de manteiga espalhada pelo molho. Sempre ter um molho bem lisinho e aveludado. Então aqui já estou bem próximo à textura. A gente não quer ele nem muito ralo e nem muito espesso. Então eu vou deixar ele reduzindo aqui até atingir a textura que a gente estava querendo. E acho que a gente pode dar início para o nosso vapor, que a gente vai usar para cozinhar a nossa tainha aqui hoje. Tem uma boca livre aí? Tuts. Tá frio? Então bota mais tempo. Tem alguma boca livre aí? Não, ainda não. Fechou. Então, Tamo... aqui a gente vai pausar a finalização do nosso molho. Não tem problema. A gente pode deixar nossa frigideira de molho aqui. Pode ser um time mais calmo. Enquanto a gente estiver preparando o nosso peixe no vapor, essa é a hora que a gente pode provar nosso molho, ver se ele está bom de sal, se está muito ácido. Lembrando que o vinho branco, especialmente, quando é reduzido, ele também acentua muito da acidez dele. Então, a gente tem que saber dosar um pouquinho disso. Um pouco do mel que a gente trouxe também, a gente pode agregar nesse molho, que vai ajudar na textura, vai ajudar um pouquinho no sabor também. Então, a gente trouxe uma... E foi por isso que o vinho Almaguete deu muito certo com a receita, porque ele é um vinho com uma acidez bem boa, bem controlada. Ele é um vinho bem aromático, bem acentuado de sabor também. Então, acho que é um bom vinho tanto para preparar, quanto para fazer um preparo de alguma comida, quanto para acompanhar o prato. O vinho vai reduzir basicamente no fogo, então a gente coloca o vinho, despeja o vinho na panela, sem água, sem nada. A ideia é evaporar o álcool dele para ter esse concentrado de sabor. A gente usou 2 garrafas porque a gente está fazendo num volume maior, mas em casa, a partir de 500 ml de vinho, se você for fazer para 2 pessoas, 500 ml de vinho já é o suficiente para ter 250 gramas de redução, que aí você parte no seu molho. E aí, pessoal, a gente trouxe uma maceira, um equipamento caseiro, que acho que a maioria de nós temos em casa. Aqui a gente vai fazer o nosso filé de peixe no vapor. Incluímos aqui a cesta de massa nele. E fizemos um cortezinho de papel manteiga, só para manter o nosso peixe fora do contato direto com o metal da panela. Mostra que é bom ter um furinho no meio. Sempre bom ter esse furinho no meio aqui, para ajudar o vapor a circular bem. Ele é feito basicamente em dobras. A gente pegou um quadrado de papel, dobrou, dobrou e dobrou. Dessa maneira, até chegar nesse tamanho ideal. Corta a ponta central dele para fazer o nosso buraquinho de ventilação de vapor. Corta ele aqui no diâmetro da sua panela para conseguir chegar no tamanho desejado. E aí você abre um cartouche, como se chama originalmente. No fundo da nossa panela, a gente vai adicionar uma quantidade de água. A gente não quer que o nosso cesto do vapor esteja em contato direto com o líquido. A gente quer só o calor do vapor para fazer um cozimento bem suave no nosso peixe. A ideia é o peixe estar sempre suculento, desmanchando. E nessa forma de cocção, a gente acredita que ele sai o mais saboroso possível para essa receita. E em proporções iguais à água que nós adicionamos, a gente está botando novamente o vinho, como já foi usado no molho, no sagu e agora na cocção do nosso peixe. Folhas de louro, 3 a 4 folhas. E aqui, por que eu estou adicionando temperos aqui nessa água do vapor? Porque no cozimento ao vapor, a gente consegue
botar muito sabor dentro da nossa proteína, e aí varia do seu gosto. Quer botar uma lâmina de gengibre, uma rodela de limão, um alho, fica a critério de vocês, gente. Mas é uma forma bem prática, assim, e bem rápida e versátil até de fazer proteínas em casa, até com uma questão tipo uma proteína mais delicada como os pescados, que às vezes corre o risco de passou o ponto na frigideira, não sei deixar a pele dourada. O vapor, ele resolve esse problema, porque ele cozinha muito rápido essa proteína de uma maneira muito delicada, que acaba mantendo uma qualidade a mais no nosso pescado. Então, montamos o nosso vapor. Como é que é aqui a temperatura, potência? E vamos deixar isso aqui levantar fervura. Tampa. Já adicionamos o vinho. Tem tampa? Não tem tampa? Então vamos... Seria essa aqui. Bom, essa aí vai funcionar pra gente. O nosso peixe limpo. A gente tempera os dois lados dele com um pouquinho de sal. Perfeito, tá ótimo. Temperamos ele com um pouquinho de sal dos dois lados. Eu vou fazer um cortezinho aqui no filé dele, só para ele ficar um pouquinho mais bonito esteticamente na hora do nosso empratamento. Nesse caso, esse filézinho aqui rende 2 porções. E agora, assim que levantarmos uma fervura nessa nossa panelinha, entramos com o nosso peixe para cozimento. Como é que está o cozimento do nosso sagu? Tá indo bem aqui. Tá cozinhando em fogo baixo. Foi mal. Então, o ponto do sagu, geralmente o branquinho dele some, ele fica total transparente, e a ideia é cozinhar em fogo baixo e ir testando de 3 em 3 minutos. Daí depende da consistência de cada sagu, de cada marca. Esse daqui ele já soltou bastante amido. Então, dá para ver que ele está numa consistência bem mais gelatinosa aqui, mas pode deixar ele em fogo baixo que daqui a pouco ele chega no ponto. E como dá para ver, aqui, bem rapidamente, já tem um vapor saindo da nossa panela. Vai subir. Aquela primeira leva vem aquele álcool do vinho que dá aquela... Tem que tomar cuidado para não respirar muito, senão balanceia. Após evaporar o nosso álcool aqui do vinho, já dá para sentir o cheiro, aqui dá para sentir o cheiro da pimenta, do louro, do nosso vinho. A gente adiciona os 2 filés de peixe em cima do nosso papel aqui. Se a câmera quiser dar uma olhadinha, a gente está fazendo ele assim. Vapor. E agora temos 3 minutos enquanto o nosso peixe cozinha. Temos uma pergunta. Dá para fazer em cuscuzeira, dá para fazer naqueles escorredor de massa redondo, dá para fazer numa peneira, dá para adaptar para qualquer equipamento que você tiver em casa. É muito necessário só que tenha essa vazão de espaço para o ar conseguir circular ali dentro. Porque, senão, a gente acaba tendo um cozimento desigual, alguma parte do peixe pode ficar muito crua, a outra pode ficar um pouquinho mais passada, mas pode fazer numa cuscuzeira, numa peneira ou num escorredor de massa. É isso, agora o pessoal está montando aqui os pratinhos já para vocês poderem experimentar. Sim? Acompanhando o nosso prato hoje, pessoal, a gente fez um vinagrete de pimenta cambuci. É uma pimenta nativa aqui do Brasil, uma pimenta que não é muito ardida. A gente retirou as sementes dela para não ser um... Calma, cara. A gente retirou as sementes dela para não ter tanta essa ardência e ter um pouquinho mais o frescor. Essa receita de vinagrete é muito simples. Só tem um ingrediente que a gente acaba deixando no trunfo, que é o nosso óleo de ervas. A gente trabalha com a cebola branca, cortada bem fininha, pimenta cambuci sem semente, também cortada muito fina, e faz um tempero bem leve nela, com suco de limão, o nosso azeite de ervas, que é um azeite que a gente usa com muita frequência no restaurante,
Ele varia de estação em estação. Se vocês quiserem saber de qual erva é, você pode fazer com salsinha, pode fazer com coentro, cebolinha, hortelã, manjericão. Não é recomendado fazer com ervas mais duras, que nem alecrim e tomilho, porque não acaba ficando na mesma cor. Essa técnica do óleo verde, a gente acaba fazendo as ervas branqueadas e com um óleo no liquidificador, a gente processa até a lâmina do nosso liquidificador aquecer esse óleo, liberando a clorofila. E aí a gente consegue atingir um óleo bem verdinho, que fica nessa cor aqui. A pimenta cambuci, ela é assim, ela é verdinha. Ela é aquela pimenta que não é ardida, ela é uma pimenta de cheiro. Então ela tem esse formato um pouquinho triangular aqui. Ela pode ser verde ou pode ser vermelha. A verde tem um pouco do gosto mais fresquinho, como um pimentão, se você pensar um vermelho e um verde. Como o vermelho é mais adocicado e o verde tem um pouco mais aquele frescor, essa pimenta é a mesma coisa. É tudo uma questão da maturidade da verdura. Então a gente cortou tanto a pimenta quanto a cebola em pedaços bem fininhos. Pode ser feita num processador de alimentos também, ou naquelas maquininhas de puxar, que às vezes em casa a gente usa também. E aqui esse óleo de ervas, a gente trouxe um feito com hortelã, cebolinha e salsinha. As nossas ervas foram processadas. Muito em breve no nosso Instagram a gente vai querer também fazer um videozinho dessa receita. Mas nesse período a gente conseguiu já dar o timer do nosso peixe de 3 minutos. Vamos checar aqui o ponto dele. E vamos averiguar o ponto desse peixe aqui. O ponto, a gente quer que a carne dele já esteja totalmente branca, sem nenhum ponto translúcido da carne. Não queremos uma proteína seca, a gente quer uma proteína extremamente úmida e que tenha esse sabor bem leve do pescado quanto do nosso vapor aromático. Então, vou pegar aqui nossos pescados. Pessoal, como vocês podem ver aqui, vamos usar isso aqui como um teste para a gente checar o nosso ponto do peixe. O filé do peixe está soltando flocos ainda, super fresco, super úmido, com uma textura levemente firme. Ele está apenas cozido, ele acabou de terminar aquele processo de sair do cru pro cozido. Então, e nesse período de montagem do prato, a gente consegue chegar no ponto... Deixa eu só esquentar esse molhinho para finalizar ele. E aí, bom, nosso peixe, esse aqui, claro, não temos a pele crocante, mas essa pele aqui ela também sai com bastante facilidade. A gente vai usar no nosso empratamento, mas o ponto ideal que a gente procura para o pescado é sempre esse, da carne estar desmanchando em pedaços inteiros, pedaços graúdos. Então você consegue ver claramente aqui que o peixe não está seco, ele está com uma textura brilhante, ele ainda tem um brilho natural dele, dá para ver que foi um peixe que saiu da água faz pouco tempo. E também sempre checar o sal, né, para garantir a qualidade do peixe. Extremamente úmido, saboroso e não tem aquele gosto forte. Assim, para tainha é uma forma excelente de consumir ela, porque para o pessoal que tem aquele trauma da tainha frita, muito gordurosa, aquele gosto forte de peixe, uma tainha feita no vapor, ela vai te dar um novo horizonte, porque é um sabor tão mais leve que lembra quase um peixinho branco já. E aqui, pessoal, para nossa montagem final, eu acho que alguns de vocês já estão provando o nosso prato finalizado. O Arthur está adicionando as nossas pérolas de tapioca, que foram cozidas no nosso caldo de vinho, nessa nossa base de manteiga. Enquanto isso, eu vou reaquecendo aqui. A pérola de tapioca, nesse caso, ela também auxilia a dar essa liga no nosso molho. Então, a tapioca contém uma quantidade boa de amido. Então, o amido, ao esquentar com uma maisena, uma farinha, um amido de milho, um amido de arroz, a gente acaba atingindo sempre essa textura
é sempre bom trabalhar com menos líquido, com mais líquido, porque esse sagu de tapioca vai ajudar a engrossar e dar uma textura a mais no nosso prato. Molho quente. Um pouquinho de sal. A ideia é não parar de mexer quase nunca, para não desfazer a emulsão. E bem no último momento, na finalização desse prato, a gente já vai subir. Claro. Esse é garoupa, que tem aquela carne um pouquinho mais firme. A gente também precisou pegar um peixinho maior para poder servir todo mundo. E aí a tainha, que era pequenininha, ficou para poder mostrar aqui em cima mais fácil para vocês. Sim, tem o vinagrete de cebola e cambuci. Esse aqui é o nosso... Que é o que o Tia acabou de mostrar ali. O nosso molhinho vinagrete, que é Aqui, ó, ele está trazendo um pouquinho de frescor para esse prato aqui, sem a picância, que foi a intenção com o uso da pimentinha verde. E com um molho à base de manteiga... Sim. Claro, linguado é um peixe excelente, porque ele tem essa textura e no vapor ele é super valorizado, assim. Com um molho à base de manteiga, gente, ou creme de leite, a gente deixa a acidez para o último momento. A ideia é só ter um pouquinho de limão para balancear toda essa gordura do molho. E vale a pena também tomar cuidado com a quantidade do limão por conta da acidez que pode acabar separando a manteiga da emulsão. Então agora, com o nosso molho já finalizado, nosso filé de pescado já no ponto que a gente deseja, o Arthur vai finalizar o prato agora. A gente quis trazer uma montagem assim que se assemelhasse um pouco ao nosso estilo de empratamento do restaurante. Então, a ideia às vezes é esconder um pouco dos elementos do prato assim para ter essa interação com o nosso cliente, ter essa interação com quem for provar e poder explorar o prato, conhecer tentar descobrir o que tem ali. Às vezes a gente trabalha em formato de degustação e aí o cliente, tipo, às vezes não reconhece um produto. A gente gosta de ter essa interação, ter essa brincadeira com o cliente para ser uma experiência divertida tanto para a gente na parte criativa quanto para o cliente na hora de consumir um prato. Tem, pode usar dedo de moça, pode usar a jalapeño, uma pimentinha verde que tem aqui no supermercado, super gostosa. Ela vai ficar com a mesma cor que essa da receita, só que vai ficar um pouquinho mais picante. Sim, porque o vinho branco traz a acidez, é uma harmonização muito clássica, tanto que no Vale do Loire, de onde surgiu esse molho originalmente, é uma região muito valorizada pelo vinho Chablis, que é um vinho branco, com uma acidez bem sutil. Então, a gente quis trazer essa brincadeira com um produto da nossa região, com essa técnica clássica do molho. Então, a harmonização super combina e super vale a pena fazer esse teste também. Bom, acho que o Arthur vai terminar a explicação aqui do nosso prato montado para vocês, gente. Então, aqui a gente tem na base uma tainha cozida no vapor. Para finalizar ele, a gente cobre não totalmente o peixe, para também poder valorizar esse insumo tão importante em Santa Catarina. Não, eu acho que é aqui tá mesmo. Aqui mesmo? Estava aqui mesmo, estava certo. Daí, beurre blanc com pérolas de tapioca para dar a textura e ser um acompanhamento, não só um molho. Então, ele é um molho que tem um pouco mais de sustância. Óleo verde, vinagrete de cambuci. E aqui a gente faz um corte bem fininho numa cebolinha. E ela fica desse formato aqui, mais enroladinho, só para finalizar e ficar bonitinho. Essa cebolinha aqui, gente, não tem muito segredo nela. A gente corta ela em pedaços, em tubinhos de cerca de 5 centímetros. E aí a gente corta em fatias longas, bem fininhas, e depois de deixar elas num banho de gelo por cerca de 10 minutinhos, mexendo bastante elas com a mão, assim, encaracolando elas dentro desse banho de gelo, ela fica nesse formatinho lindo aqui, que é quase como uma mola de decoração que a gente usa tanto para fazer as finalizações do restaurante quanto para...
Então, né, parece muito, né? O gelo, ele tensiona as fibras da cebolinha e aí ela acaba se encaracolando e ficando nesse formato super bonitinho, gente. Mas, bom, esse aqui é o nosso prato. Estamos abertos para mais dúvidas também. Todo mundo conseguiu experimentar? Faltou alguém aí? Aí, ó. Não, Tá tem chegando, mais. tá chegando. Vai chegar. Agradecer novamente o convite para estar aqui hoje com vocês. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Acho que posso falar as mesmas palavras que o Ti, mas é isso, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui hoje. Espero que vocês tenham aprendido. E se vocês quiserem também aprender outras receitas, tipo óleo verde ou algo que vocês podem seguir a gente no Instagram depois. Se quiser pegar com a gente pode passar ali. Pode também pedir para o pessoal divulgar. E é isso, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui hoje. E vamos levantar um brinde também. Agora Alma de Gate. Valeu, gente. Obrigado.